reúne nesta sala de oração. E eu quero te bendizer na beleza da tua santidade. Tu que estás assentado no teu trono de glória e que se inclina para ver o que acontece nos céus e sobre a terra. Tu és grande, poderoso, excelso e tremendo. Eu quero, ó Deus, nesse momento me colocar perante ti, te pedir que o teu Espírito Santo possa conceder-me a palavra no abrir da minha boca. O Senhor conhece a necessidade e o desejo do coração de cada um dos teus filhos que se encontram conosco nesta sala de oração, aqueles que porventura vai ouvir a palavra depois. Pedimos que o Senhor possa trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo e de conforto e uma palavra de ânimo. Nesses tempos, ó Deus eterno, de ansiedade, de abatimento, ó Deus, por causa da complexidade desses últimos dias, desses últimos tempos. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, nos alcance e fortaleça o nosso coração, porque nós precisamos. Tu és o nosso pastor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, o Salmo de número 23 fala da segurança do bom pastor. Uma segurança que é promovida pela confiança adquirida no relacionamento diário na vida daqueles que têm Deus, que têm o Senhor Jesus como o seu pastor. A gente sabe que a figura do pastor em Israel é muito comum, ou era muito comum, e alguns textos bíblicos revela realmente isso, quando a gente começa a estudar principalmente o Antigo Testamento. A figura do pastor era comum ao povo de Israel e os escritores bíblicos também usavam essa figura para revelar ao povo algumas verdades espirituais relacionadas a Deus, né? E ele usa essa figura aqui do relacionamento do pastor com as suas ovelhas, né? A gente vê alguns personagens mais comuns que usam essas figuras, é Jeremias, quando ele fala lá no capítulo 3, em verso 15, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento. A gente vê também o apóstolo Pedro falando, usando também essa mesma figura, quando ele diz, apacentai-vos o rebanho de Deus, né? Capítulo 5, ali a partir do versículo 2 da sua primeira carta. O apóstolo Paulo também usa essa figura em Atos 20, 28 ao 29. E o próprio Jesus, quando ele se apresenta como o bom pastor, né? Ele diz, eu sou o bom pastor. Aí ele diz também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, né? E Davi, que é o autor deste salmo, né? Ele também usa essa figura. E é possível que o salmo do pastor, o salmo 23, seja a passagem mais lida do Antigo Testamento, porque dificilmente se você vai encontrar alguém que não conheça o Salmo 23. E neste salmo, o salmista aqui descreve Deus como o grande pastor, né? E que ele cuida das suas ovelhas, né? Então, Deus como grande pastor, Davi apresenta que ele é digno de toda confiança. E nesse salmo, para descrever isso, né, ele faz pelo menos duas comparações que ressalta aqui a fidelidade do Senhor como pastor daqueles que o buscam, principalmente como pastor do próprio Davi,
pelas experiências que ele viveu, né? Então, Davi coloca Deus como pastor e ele como ovelha, ele coloca Deus como guia e ele como um viajante, e ainda ele coloca Deus como anfitrião e ele também como hóspede. A gente vê isso no versículo de número 1 e 2, Deus como pastor, verso 3 e 4, Deus como guia e viajante, e o viajante, e ele apresenta Deus como anfitrião, e aqueles que são ovelha como o hóspede, né? Então, dentro dessas comparações, Davi revela de modo progressivo o seu relacionamento com o Senhor, né? Que passa pelo menos por 3 estágios. É sobre isso que nós queremos aqui nos ater, né? Os quais são: o primeiro estágio é o estágio da exclamação, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então a gente percebe que Davi ele expressa isso com entusiasmo, porque ele compara as ações dele, que era pastor de ovelha, as ações de Deus em relação a ele próprio. E qual eram as ações de Davi como pastor de ovelha? Davi ele tinha cuidado de estar vigiando as ovelhas em relação aos perigos que ela enfrentava. Davi ele também mostra que ele, além de vigiar, ele tinha o cuidado de reger as ovelhas, né? De proteger as ovelhas e de guiar as ovelhas para o alimento, para os bons pastos, né? E ele fazendo esta observação, ele também ressalta em relação à obediência das ovelhas. Eu não sei se vocês já viram alguns exemplos dos pastores em Israel, né? Que aqui é comum quando a gente vê alguém cuidando de ovelhas, no nosso Nordeste principalmente, o pastor ele vai atrás, né? Enxotando as ovelhas. Em Israel, não. As ovelhas, elas conheciam a voz do pastor, né? Eu achei, tem um vídeo bem interessante no YouTube, em que o pastor, ele começa a gritar num muro, né? E algumas pessoas fazem os testes para ver se as ovelhas obedeciam ali a sua voz, e as ovelhas, elas ficavam paradas, mas quando aquele pastor que cuidava delas começava realmente a falar e a usar um tipo de som, elas então paravam e vinha para o pastor. Então, nisso, ali Jesus então usa essa figura de linguagem e diz: as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem e elas me seguem, falando assim da obediência. Então, Davi tinha Deus como esse pastor, e ele então, queridos, assim como as ovelhas lhe obedecia, ele também obedecia a Deus. Assim como ele cuidava e vigiava das ovelhas, as ovelhas contra a questão de perigo, né? Deus também vigia sobre aqueles que são as suas ovelhas. E quem são as ovelhas do Senhor? Aqueles que pertencem a Deus por intermédio de Jesus, que se tornaram filhos, que se converteram, que nasceram de novo. Assim também somos nós. Às vezes, como ovelha, nós muitas vezes pensamos que não estamos sendo cuidado ou vigiado por Deus. Nós nos sentimos muitas vezes assim por causa de algumas situações de perigos que nós enfrentamos e às vezes ameaças de morte, e muitas vezes não sentimos que Deus está ali conosco. Mas na realidade o que nós precisamos entender é que o crente ele não vive por sentimento, ele vive por fé e por convicção. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche os céus e a terra. A Bíblia diz que o Senhor nunca nos deixa sozinho. A Bíblia diz que Ele está conosco. E esta convicção é que nos leva a permanecer confiantes na segurança e na proteção desse Deus que, como pastor, Ele então vigia e Ele vela pelas nossas vidas, né? Ele não só vigia e nem vela, mas Ele também, querido,
protege, né? Ele protege-nos do maligno, porque a Bíblia diz que por amor do Senhor nós somos entregues à morte todos os dias, né? Todos os dias nós temos um inimigo que procura realmente nos destruir diariamente. Então é o Senhor, com a sua graça, proteção e cuidado, que nos mantém, querido, seguro. E nós não devemos estar olhando em circunstâncias difíceis ou problemas que nós venhamos enfrentar, pensando que o Senhor tem nos desamparado. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não importa onde eu ou você esteja, se em situações realmente de paz ou de guerra, mas o Senhor está conosco. Não são os nossos sentimentos que definem o cuidado desse pastor. Pelo contrário, são as verdades reveladas do caráter de Deus, da sua fidelidade, da sua soberania, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão para conosco. Esse sumo pastor, ele realmente tem cuidado de nós. E o que é que nos leva a ter essa confiança na segurança da proteção desse pastor? É justamente esse relacionamento diário que nós alimentamos e cultivamos realmente com ele. Porque Deus, como pastor, queridos, ele protege, ele cuida, ele guia, e nós, como suas ovelhas, nos submetemos à sua vontade pela fé, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, como grande pastor, queridos. Então, Davi, por alimentar essa comunhão diária com Deus, ele confiava que Deus estava velando pela sua vida, queridos. Por isso a exclamação, o Senhor é o meu pastor. Declarando convicção, Deus cuida de mim como eu tenho cuidado das minhas ovelhas. O outro estágio, que o salmista passa nesse relacionamento com Deus é o estágio da expectativa. O versículo de número 1 ao versículo 3, eu vou ler do 2 porque a gente já leu 1, ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, diz aqui a palavra do Senhor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, nessa questão da expectativa, Davi ele ressalta dizendo, nada me faltará. Então, neste salmo nós vemos 4 atividades que revelam essa graça divina que traz sobre nós aquilo que nós necessitamos. Há um hino que eu gosto muito, que o autor ele canta dizendo assim, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque Deus supre a minha necessidade. Então, quando Davi disse, nada me faltará, ele está revelando essa graça de Deus, a graça que faz a gente repousar nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade. Uma das coisas que nós almejamos muito é descanso, Descanso de tantas lutas, de tribulações, de batalhas, de frustrações que a gente passa na caminhada cristã, na vida ministerial, E Jesus, ele cuida para que nós, as suas ovelhas, tenhamos esse tempo realmente de repouso e esse tempo de descanso. Davi, ele estava dizendo aqui que o Senhor, ele faz repousar em pastos verdejantes. E nada melhor do que a gente descansar, queridos, na questão da provisão do Senhor. Descansar sabendo que o alimento, que aquilo que eu preciso, que você precisa, Deus está providenciando.
Está entendendo? E para a gente descansar nisso, nós precisamos crer nele como o provedor. Nós precisamos acreditar que aquilo que nós necessitamos, ele vai prover. Então, Deus é aquele que provê para nós, no tempo certo, o repouso e a segurança e a confiança de que quando nós estivermos repousando, nada vai nos faltar. Não vai faltar a veste, não vai faltar o alimento, não vai faltar o lugar de descanso, que é a moradia, porque esse pastor, ele é poderoso, ele é capaz e ele tem todo o poder e tem todas as coisas à sua disposição, e ele oferece para aqueles que fizeram dele o seu pastor. Quem se relaciona intimamente com o Senhor, descansa nessa confiança do cuidado de Deus, assim como Davi cuidava e protegia suas ovelhas e levava para lugar onde iriam se alimentar e repousar. Deus também faz isso comigo e com você, querido. Por isso, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus e Ele tem cuidado realmente de mim e de você, que somos as suas ovelhas. A outra palavra aqui é refrigério, que Davi então usa, que esse pastor traz para a vida daqueles que realmente são as suas ovelhas. Isso fala, queridos, de uma paz, isso fala, queridos, de alegria, isso fala de uma alma realmente saciada em tempos de sede, né? Então, que busca estas águas que vêm do trono e da graça de Deus. Deus também provê para nós, refrigera a nossa alma. Talvez você esteja com a sua alma cansada, abatida, em tempos de sequidão, ao olhar para muita gente que não está buscando ao Senhor, e você levando essa palavra, essa água da vida, e essas pessoas rejeitando, e aí você também termina se sentindo como aquela terra ressequida, mas o Espírito Santo de Deus é a água da vida que Jesus providenciou para nós, e em tempos realmente de sequidão, esse Espírito faz fluir de nós esse rio de água viva, que antes refrigera a minha e a sua alma e faz de nós também esse canal que vai trazer refrigério para a vida das pessoas por causa da comunhão que nós temos com esse bom pastor, porque nós confiamos nesse grande pastor, e essas expectativas que nós temos, elas são alcançadas porque Deus não frustra aqueles que são seus servos e que têm relacionamento íntimo com Ele. Ele, além de refrigerar a alma, além de dar repouso, ele também dá direção e também dá proteção. Davi também aqui mostra que essa é a figura também de Jesus Cristo, queridos. Ele, como esse pastor, ele é apresentado como o pão da vida, como a água da vida, né? Ele é aquele que traz direção e que traz sentido para a vida. E nós lembramos aqui da mulher samaritana, quando foi buscar água, e Jesus se apresenta como essa água para aquela mulher. Então, esse mesmo Jesus que cuida também de mim e de você. Então, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, Deus, ele concede para a minha vida e também para a sua vida. O terceiro estágio que nós aprendemos nesse relacionamento de Davi, que coloca Deus como seu pastor, semelhante como ele cuida das ovelhas, está no versículo de número 5 e o versículo de número 6, quando ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, diz aqui a palavra do Senhor. Então, Davi, ele está falando de uma exultação, ele está falando assim de uma demonstração de prazer imenso pela comunhão que ele tinha com esse Deus. Deus é um Deus de alegria, não é?
Então, Deus é um Deus que nos deixa entusiasmado. Inclusive, a palavra entusiasmo significa Deus dentro. Isso significa que eu ou você não temos motivo de vivermos triste, abatido ou infeliz, porque Deus habita dentro de nós. Se nós temos essa comunhão íntima com Deus, esta alegria se torna constante. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos dá ânimo, é essa alegria que nos faz caminhar, apesar de tudo aquilo que nós temos enfrentado nessa caminhada da vida. Deus, Ele nos guia. Deus, Ele nos protege, Deus vela sobre as nossas vidas, Deus nos dá direção como bom pastor. E as expectativas que nós temos do repouso, do refrigério, da proteção, da direção, do alimento, Deus, Ele nos concede. E é por isso que nós nos exultamos na presença dEle, como o salmista diz, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Adversários espirituais. Nós sabemos que o inimigo vive ao nosso derredor, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Mas nós temos, irmãos, além realmente dessa promessa do Senhor, do anjo do Senhor estar ao nosso lado, nós temos coisa maior. Nós temos a própria presença de Deus no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Por isso nós temos, queridos, esta confiança de caminhar diante das situações da vida com segurança, porque nós nos relacionamos com esse pastor, que é Senhor e Rei e dono de todas as coisas. Quando a gente desfruta dessa comunhão com o Senhor Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos, nós temos confiança, nós temos esta paz, nós temos esta alegria, querido. Então, nós celebramos, como diz o salmista no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Então, nós somos ovelha do seu pasto, né? Ele é o nosso pastor. Então, esta alegria transborda através do serviço a Deus, no culto, na igreja, e através dessa consciência da sua presença e dessa identidade de ovelha que nós somos por meio de Jesus, que é o nosso Rei e o nosso pastor, querido. Então, o que o Senhor deseja cada vez de suas ovelhas, que somos nós, é que a gente venha desenvolver esse relacionamento íntimo, diário com Ele, e nesse relacionamento íntimo, Ele vai promover sobre a minha vida, sobre a tua vida, a segurança, o repouso, né? A provisão, que é o sustento e também o suprimento de todas as necessidades. Estas são as verdades que esse salmo revela. Além de tudo, esse pastor, ele também é guia, ele dá direção. E o Salmo 25:14 diz assim, ao homem que teme ao Senhor, ele o guiará no caminho que deve escolher. Nós não andamos às cegas. Nós podemos tomar decisões acertadas. E nós temos a bússola que nos guia. Primeiro é o Espírito Santo. Segundo, a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos guiará na verdade da palavra do Senhor. E é isso, queridos, que o pastor realmente faz. Esse sumo pastor que está em nós, ele nos guia, querido, às águas de descanso. E ele traz refrigério para a nossa alma, queridos. Então, aqui nós encontramos dentro deste salmo esses 3 estágios que demonstra o relacionamento que nós temos com Deus como esse pastor, queridos. E a gente pode perceber também que não existe nada melhor do que nós sermos guiados por Deus, porque nós alcançaremos todos estes benefícios, querido. Primeiro, bondade. A bondade de Deus está sobre a minha e a sua vida, que somos ovelha do seu pastoreio. Misericórdia.
A Bíblia diz que Deus é misericordioso. As ovelhas muitas vezes tropeçam e caem. As ovelhas muitas vezes saem realmente do caminho, mas a Bíblia mostra aqui que o pastor vai lá e traz de volta. As ovelhas que saem do caminho muitas vezes enfrentam situações difíceis, mas o Senhor vai lá, traz de volta, coloca no ombro, sara as suas feridas, por sua misericórdia, e nos coloca no caminho de volta. Então, esse pastor é o Senhor Jesus, né? Que ele nos guia na vontade de Deus e nos guia para Deus, porque ele prometeu isso. Nós somos os seus servos. E Jesus, ele se apresentou como esse bom pastor. E ele deseja nos dar a sua segurança sempre. Ele deseja que a gente tenha essa confiança que ele tem cuidado de nós. E ainda que nossos sentimentos dizem não, ainda que nossos pensamentos não o alcancem, né? Mas ele está conosco, mesmo quando a gente é julgado, mesmo quando a gente é atacado, mesmo quando a gente se sinta só, mas o Senhor está conosco, queridos. E ele deseja que a gente tenha essa confiança nele. Confiança também para seguir a sua direção, né? A sua direção. Ele quer que a gente tenha a mesma atitude que Davi realmente teve, queridos. A atitude de dizer: o Senhor é o meu pastor. Isso é convicção. E declarar: nada me faltará. Isso é fé realmente na sua provisão, querido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso, queridos, é a paz que ele concede na confiança e na segurança daqueles que se relacionam com ele, né? E sabe que ele tem o melhor, né? Então, Deus espera isso de mim e de você. Ele traz refrigério para a alma. Quando a gente está triste, abatido, desanimado pelas circunstâncias da vida, podemos buscar nele e nos saciar com a água da vida, que é o Espírito Santo, né? Ele também traz o alimento para as nossas vidas. E ainda que você e eu venha andar em situações de risco ou de perigo, né? A sombra da morte, como esse salmo revela, né? Nós não devemos temer mal nenhum. Porque o Salmo 91 diz: praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal te alcançará, né? Aquele que faz do Senhor seu refúgio, o seu esconderijo, aquele que tem o Senhor como pastor. Então a palavra de hoje é: decida confiar nesse pastor. Sempre relacione intimamente com ele, diariamente, e nada vai levar você ao abatimento, pela convicção de que você tem um Deus que cuida de você, que lhe protege, que lhe guarda e que lhe dirige a pastos verdejantes, ao lugar de descanso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê mais confiança nele e que aquilo que você realmente não tem, saiba que é porque você não está precisando. Na hora que você precisar, esse pastor vai trazer para você. Que o Senhor nos ajude a confiar mais nele e a estar nos relacionando como ovelha se relaciona com o seu pastor, com confiança e descansando na segurança do seu cuidado. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por essa palavra edificante, né? Saber que aquilo que nós não temos é porque nós estamos precisando. Que coisa linda. Muito linda. Amém.